boa noite. Hoje nós estamos aqui com a Tia Nani para o projeto Narrativas de Sacramento, que está entrevistando artistas, compositores, escritores e demais pessoas referência na cultura local. A Tia Nani, que também é membro, da Companhia Movimento Cênico, que está com nós aí em todos os eventos, nas contações de história, e hoje esse bate-papo é com ela. Tia Nani, eu gostaria que você se apresentasse, falasse seu nome, onde você nasceu e qual que é a sua relação com a história de Sacramento. Bom, oi Lili, tudo bem? Posso chamar de Lili? Meu nome é Elaine Aparecida Oliveira Bisinotto, mas assim, ninguém me chama de Elaine, nem mesmo na minha família, então ficou aí meu nome, o segundo nome de batismo, como se diz, Nani Bisinotto. E eu vim para Sacramento aos 8 anos de idade, Minha história com Sacramento começa aos 8 anos. Até então, eu nasci em Uberaba, vivi em Uberaba até os 8 anos. Foi quando perdi meu pai, Meu pai foi pro plano, outro plano, e viemos para Sacramento. E aqui eu comecei minha vida escolar, morando com meus avós. E assim comecei a viver aqui, e hoje eu tenho Sacramento como a minha cidade, Mesmo não tendo nascido aqui, Sacramento está no meu coração, é a minha cidade. Falando na sua vida escolar, onde você estudou, quais suas memórias do tempo de infância, brincadeiras, onde você frequentava, como que era Sacramento? Nossa, Lili, tem muitas memórias. Fui alfabetizada, Lili, no Afonso Pena Júnior, na escola, Antes era estadual, agora municipal, E eu lembro que a gente saía da escola e chegava em casa. No meu caso, eu ajudava minha mãe, Porque nós viemos para Sacramento e eu trabalhei para ajudar minha mãe aos 8, 9 anos de idade. Mas assim que chegava em casa, lá pelas 5 horas da tarde, a gente brincava de queimada. Então era interessante que o meu avô morava naquela rua ali do Santo Antônio, era uma subida. E eu lembro que nós brigávamos por causa do campo, Porque quem ficava no campo de cima, tinha mais, a bola escorria até lá embaixo. Então a gente brigava por causa do campo. Então era bem divertido, A minha infância foi não tinha essa questão de celular, então a minha infância foi bem vivida, digamos assim. Ah, que bacana. E depois você foi para a faculdade, como que foi a escolha do curso? Bom, eu sempre gostei de criança, sempre gostei de ler, eu sempre li muito. Eu era, assim, assídua ali na Casa da Cultura, Sérgio Pacheco, onde a gente pegava ali os livrinhos, lembro direitinho, entrava na portinha do lado direito embaixo, então eu levava os livros para casa. Na época a gente tinha, no final de cada livro, não sei se é assim ainda, tinha uma fichinha. Então a gente pegava a fichinha, a moça que ficava lá, colocava lá pra gente, entrega daqui 7 dias. Não podia atrasar, porque se atrasasse tinha uma multinha lá que se pagava. E a minha infância foi muito maravilhosa, porém ela foi assim, uma infância um pouquinho precária em relação a recursos, Minha mãe ficou viúva muito cedo, tinha 2 filhas para cuidar, eu trabalhava para ajudar. Então não tinha dinheirinho para pagar a multa, então eu sempre ia certinho nos dias entregar os livros, sempre gostei de ler e sempre falei para mim, eu vou ser algo que vai lidar com livros e com alfabetização, com ensinar a criança. E fui para o lado da pedagogia, Que eu amo de paixão, estou aí quase me aposentando, mas eu não vou parar nunca, é uma coisa que eu amo fazer, alfabetizar, ler, contar história para a criança. Eu acredito que mesmo quando eu me aposentar, eu quero fazer um trabalho social, sem fins lucrativos mesmo, e contando histórias, porque é o que eu acredito, é o que eu amo fazer. E você lembra algum livro que você leu na biblioteca nesse período que marcou sua vida? Eu não lembro de livro, são muitos, Lili, mas eu lembro de autoras. Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Eva Furnari. Então, assim, são nomes que desde criança me marcaram, E eu, quando fui professora, levei essas autoras para a sala de aula, Ziraldo. Assim, são inúmeros, E eu sempre gostei de levar
os livros que eu gostava, dar para meus alunos também viverem aquela experiência, né, daquelas histórias. E teve alguém que te incentivou a leitura, a contação de história? Como que foi isso? Qual foi sua motivação? Liana, é difícil falar nisso porque desde que eu me entendo por pessoa, eu sempre gostei de ler, eu sempre busquei ler, né? Mas assim, eu lembro de uma memória que eu acredito que tenha despertado essa vontade em mim, foi assim, eu sou a neta mais velha, né, da família Montanher, sou a neta mais velha. E eu lembro que na fazenda, a gente morava em fazenda, a minha mãe ia lá visitar, não me lembro se a gente morava perto e ia visitar, eu criancinha mesmo, meu avô, João Montanher, então ele era de contar causos, né? E os causos, geralmente, porque em fazenda não tinha luz elétrica, era, né, era lamparina, então, e os causos que ele contava eram aqueles de suspense, que às vezes tinham um medinho, né? E aquilo me fascinava, sabe? Então eu acredito que foi ali, naquele momento ali que, sem eu saber na época, né, que eu despertei para contar as histórias, né? E com o passar do tempo fui buscando, igual eu te falei, né? Fui buscando, me aprimorando. Essa vontade de contar histórias, por exemplo, eu nunca me formei, eu não tenho uma formação em teatro, não tenho cursos específicos para isso, é um estudo mesmo meu, uma vontade, né? Eu sempre, hoje em dia a gente tem os vídeos, a internet para nos ajudar, então eu sempre fui me aprimorando nessa contação de histórias. E há quantos anos você conta história e como você iniciou nessa atividade? Olha, assim, que eu conto mesmo, assim, como contadora de histórias, digamos assim, com todo um personagem, com um cenário, foi na PAI, né? Eu trabalho na PAI já há 32 anos, né? E há uns 25 anos atrás, não me lembro, eu era professora de sala de aula. E um dia, e nós trabalhando a Páscoa, né? A gente querendo levar alguma mensagem para os meninos na época, né? A supervisora, uma grande amiga minha, ela falou, Nani, você já tem essa habilidade, né? Você está em sala de aula, mas vamos lá, vamos contar as parábolas. Eu iniciei então contando as parábolas. E na época, tem fotos até hoje, na época eu não tinha assim um tempo para eu me dedicar a me caracterizar. Então, como eram as parábolas, a gente pegava as túnicas coloridas, né? Então, cada semana eu usava uma cor de túnica e contava uma parábola para as crianças. A partir daí, a gente começou um projeto lá, 25 anos atrás, de toda sexta-feira ter uma contação de história. E a gente viu que com isso as crianças, às vezes tinha alguma sexta-feira que tinha algo diferente que não ia dar para fazer a contação de história. As crianças procuravam. Tia Nani, mas hoje não tem história. Então era um momento que todas as salas iam para a quadra, eu me preparava lá, tinha cenário e todas as crianças sentavam lá como plateia e ouvia a história. E depois era feito um trabalho de reflexão em cima da história, porque as histórias escolhidas eram sempre histórias com fundo moral, né? Às vezes alguém pedia, a gente quer uma história sobre um tema específico de coisas que estavam acontecendo no momento. E foi muito gratificante, é gratificante até hoje, porque a gente vê, eu tenho certeza disso, que história, além de ensinar qualquer conteúdo que você queira, ensina matemática, ensina geografia, ensina o que você quiser, ela muda comportamentos. Ela muda comportamentos e eu tive muitas provas disso. Depois fui para o Rousseau. Como eu comecei a habilidade na PAI, eu já trabalhava no Rousseau também, aí eu levei a contação de histórias para o Colégio Rousseau. Lá eu fiquei mais ou menos uns 10 anos com a contação de histórias, do maternal ao 7º ano, trabalhando virtudes, trabalhando reflexões e assim. E estou contando até hoje, né? Continuo na PAI. Hoje em dia não temos mais toda sexta-feira, porque eu estou na clínica e na educação, então o tempo é curto, mas todos os eventos está ali, a gente sempre ali conta uma historinha, né? Para as crianças, para a gente relembrar e para fazer um trabalho de reflexão. E também, né, pelo movimento cênico, estou levando essas histórias para as praças, né? Já levamos para as escolas rurais, né, Eliana? Com o projeto
que nós fizemos pela Secretaria de Cultura, que foi muito gratificante, nas escolas municipais de Sacramento, nas creches, e foi tudo maravilhoso. E como que você se organiza, faz o planejamento para iniciar uma contação de história? Como que é isso? Você decora a história, você faz no improviso? Conta um pouquinho. Liana, é tão... Eu falo que eu não sei o que tem aqui na minha mente, porque eu não consigo decorar uma história, eu nunca decorei uma história. Eu tenho dificuldade para decorar uma estrofe. Se você me der uma estrofe, eu não consigo decorar. De 4 linhas, eu não consigo decorar. Então, assim, a história, quando eu vou planejar a história, eu leio a história 1, 2 vezes no máximo. Aí na minha cabeça eu já imagino ali como que eu vou me vestir, o que eu vou colocar no cenário. E eu reconto essa história, eu não decoro. Então eu peço assim, licença e desculpa aos autores e faço um reconto daquela história. Lógico, a essência da história eu levo, né? A essência da história eu levo. Mas às vezes eu floreio mais coisas, às vezes tem história que tem um nome específico que tem que ser decorado, às vezes eu esqueço lá no meio da contação, aí eu coloco outro nome, porque a questão de decorar eu tenho muita dificuldade. Mas a essência da história, ela é passada, eu tenho certeza. A emoção também, né? A emoção, a essência da história, ela é passada. E o que você percebe durante a contação de história? Como que as crianças absorvem esse conteúdo? Porque você leva música, leva objetos de cena, decora o ambiente, faz uma verdadeira transformação, né? Como que é isso? Sim, Liana, é tão gratificante porque eu busco as crianças com o olhar, né? Então eu estou andando ali e eu vou trocando com elas o olhar. E essa emoção, olha, não tem palavras, não tem uma palavra que eu consiga te falar o quão gratificante que é. Tem fotos, né? Depois a gente tira fotos, minha filha, né? Ela costuma me acompanhar e registrar, alguns amigos registram, né? E quando eu vejo fotos da plateia, por exemplo, eu já contei histórias numa escola que tinha 300 crianças e você não via uma criança levantar, correr, todas estavam ali. Então, quando a foto aparece, essas crianças todas te olhando, interagindo ali, prestando atenção, não tem nada que pague isso. É uma gratificação mesmo, sentir isso das crianças. A história prende a atenção das crianças. Se todos os professores, né, no seu dia a dia, contar histórias, eles vão conquistar as crianças, eles vão conseguir toda a aprendizagem através da história. E outra coisa, Eliana, uma coisa importante de se falar, que para contar história, as pessoas pensam, mas eu não tenho uma roupa adequada, eu não tenho um acessório, mas eu não me maqueio, eu não gosto disso. Não é necessário nada disso, né? A criança, você senta ali no chão com ela, você pega um livro, você não precisa nem se caracterizar, nem nada. Você pega um livro e começa a ler para a criança, mudando a voz. Onde tem fala de um personagem, você faz diferente. A outra fala é um animal, você faz um outro tom de voz. Isso você já prendeu a atenção da criança, né? Não tem necessidade de você ter coisas para agregar. Lógico que fica mais interessante, né? Você bota um chapéu, bota uma flor de lado, né? Faz alguma graça ali com a criança, ela vai prestar mais atenção. Mas não que contar uma história, ler uma história para a criança não chame a mesma atenção. E como que você foi desenvolvendo essa técnica de contação de história ao longo do tempo? Porque hoje você já conta história, faz uma oficina de dobradura relacionada com a história. Como que foi esse processo? Quando me pedem uma história, né, tem uma história X, né, por exemplo, da Joaninha. Então, o que eu penso? Nani, vamos apresentar essa história na praça e vai ter criança e a gente vai ter que fazer uma dinâmica. Então, eu busco na internet, eu crio. Às vezes eu vejo algo e adapto. Nossa, isso não dá certo, mas se eu fizer dessa forma, vai dar certo. E também essa parte prática vem da minha formação. Eu sou pedagoga, né? Eu fiz magistério de 4 anos, gente. Então, assim, o magistério me deu uma base prática maravilhosa,
né? E depois veio a pedagogia, que eu fiz em Franca. Então, assim, e essa busca, porque eu acredito, assim, numa educação que tem que ter a prática, tem que ter a dobradura, tem que pular, tem que rolar, a criança, ela tem que aprender por todos os sentidos. Ouvir, cheirar, experimentar alguma coisa, ver, vivenciar. Então, eu acredito que isso tem tudo a ver com uma contação de história. Você conta a história, depois você vai viver essa história, dramatizar essa história. E qual que é a sua percepção? Como que essas histórias ficam marcadas nas crianças? Elas te encontram na rua? Elas falam ou não? Nossa, Lili, essa pergunta é tão... Essa semana mesmo eu encontrei, eu fui professora da minha filha, né? Então ela sempre me comenta, né? Ai, mãe, quando você contava isso? E essa semana mesmo, uma amiga dela, que também foi professora, foi lá em casa e ela disse: Tia Nani, eu nunca esqueci aquela história que você contou dos 2 R's, do SS. Na verdade, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que em sala de aula eu criava histórias para explicar situações que era uma coisa muito, por exemplo, era uma... Voltada para alfabetização? Isso, por exemplo, separação de sílabas RRSS. Isso, não tem como você sair disso, isso é uma regra. Então, eu inventava histórias para que as crianças entendessem a regra. Então, aí ela, olha só, e quantos anos? A menina tem o quê? 22 anos? E eu fui professora dela quando ela tinha 7, 8 anos. Então, isso é muito gratificante. Eu falo, nossa, eu fiz diferença na vida. Eu fiz diferença na vida dessas crianças. Isso eu tenho certeza. Igual eu te falei, até pelo olhar, questões de emoções, quando a história vinha de encontro a algumas coisas emocionais, algumas situações, como... Vou citar uma história aqui que me marcou muito, Não Me Toque Seu Boboca, né? Que nós fizemos aquele projeto nas escolas. Então, foi uma história que me marcou porque eu vi na plateia crianças chorando, procurando o professor pela mensagem que a história oferecia. Então, eu me senti como, poxa, eu estou ajudando alguém a pedir ajuda através da minha história, né? Então, é muito bom isso. Não tem palavras para falar assim, né, do quanto é gratificante. E aí você trabalha os mais diversos temas, né? Por exemplo, essa história, sim, Não Me Toque Meu Boboca, estava conscientizando sobre abusos infantil, né? Isso. E você teve alguma dificuldade para montar essa história? Como que foi? Porque é um tema muito... Sim. Quando me fizeram a proposta, né, que queriam uma história, não me falaram que era essa história, eu que fiz uma pesquisa e cheguei a essa história, li várias histórias. Então, e a história mesmo, o livro mesmo é de animais. Então, eu falei, bom, eu vou usar animais, porque, né, eu tenho, lá em casa eu tenho um arsenal de bichos de pelúcia, de touca de animais. Então, pensei, bom, vou usar os animais porque vai ficar meio que ali, não vai ser muito expresso, né, do que era gente, né? Então, usei os animais, coloquei música, porque a música, ela quebra um pouquinho daquele clima, mas não foi o primeiro dia que eu contei, a primeira contação, porque foram várias, não foi muito fácil, assim, falando de sentimento, né? Eu precisei ter muita concentração para levar aquela história adiante. Depois veio a segunda, a terceira, aí eu já estava mais preparada, mas a primeira eu senti assim sabe, eu senti na pele daquelas crianças que vivenciam o tema da história, né, aquilo. Mas quando eu leio a história, geralmente eu agradeço muito a Deus, quero deixar isso registrado, porque na primeira leitura que eu faço da história, já me vêm as ideias, sabe? Eu não tenho que ficar buscando muito. Eu busco, mas quando eu leio a primeira vez, já me vem algo, entendeu? E eu já vou escrevendo o que eu quero. Depois eu só faço a lapidação, né, com a pesquisa, mas geralmente na primeira vez que eu leio já consigo visualizar como vou fazer. E foram várias histórias contadas nesse projeto, né? Em cada
Canto um Conto Contado com Amor. E alguma outra que você queira mencionar? Gostaria de mencionar nossa querida escritora Teca Zandonaide, né, a Dona Teca, que nos presenteou, né, Eliana, com os seus livros, são 3 livros, né? Na Terra do Arco-Íris 1, 2 e 3, onde nós fizemos o projeto, né, em cada canto um conto, contado com amor, nas escolas rurais, municipais, né, algumas creches municipais, e assim, mesmo eu sendo sacramentando, vivendo aqui, gostando de contar histórias, de ler histórias, eu não conhecia o trabalho da Dona Teca Zandonaide, escritora infantil, né? Eu não conhecia o trabalho dela. Fui conhecer por suas mãos, né? E apaixonei por ela, me apaixonei por ela. Uma escritora maravilhosa. Gostaria, né? A gente até deixou nas escolas alguns exemplares. E é um sonho mesmo que as crianças conheçam esses livros, leiam esses livros, que os professores pelo menos contem um conto desses livros que são fantásticos. E como você percebe a divulgação literária, cultural dos artistas de Sacramento? Você acha que tem dificuldade de acesso da própria população ficar conhecendo? Por exemplo, a Teca Zandonaide, ela já ganhou premiação em Belo Horizonte, né? Foi reconhecida e você teve acesso à obra dela recentemente. Como você percebe esse cenário local? Olha, Eliana, eu acredito que se investisse mais em projetos, né, para o reconhecimento dos artistas em geral, né, todos os artistas, escritores, músicos, todos em geral, eu acredito que eles ficariam mais conhecidos, né, reconhecidos também, porque às vezes a gente reconhece, a gente tem um reconhecimento de um artista depois que ele falece, depois que ele vai para o outro plano. E o importante, eu acredito, que é ter o reconhecimento em vida, né? Eu vou citar como exemplo novamente a Dona Teca. Nós fizemos uma contação onde nós convidamos para que ela estivesse presente. Eu não esqueço a emoção dela, né? Dela nos abraçar e agradecer por nós, né, pelo projeto ter levado o nome dela, o reconhecimento, não o nome, mas o reconhecimento do trabalho dela. Então, assim, eu acho que é isso, são pequenas coisas, eu acredito que não tem que ser grandes coisas, são pequenas coisas, levar nas escolas, ter projeto nas escolas com as crianças, né? Porque a criança, ela vai reconhecer, ela vai ter aquela pessoa e vai ficar na memória dela e ela vai crescer. Como, né? Uma referência. Sim, né? Como uma referência. Teve uma situação lá onde as crianças... Eu contei a história e quando nós apresentamos a Dona Teca Zandonaide, né? Não sei se você se lembra, as crianças juntaram nela, queriam abraçar, queriam encostar nela. Então, olha, se você plantar a sementinha lá na criança, a sementinha vai florescer, vai ter fruto. Ah, sim, foi no Afonso Pena, sim. Né? E ela já está idosa, inclusive nós tivemos que tirar as crianças, sim. Porque... Tivemos que ter um cuidado, mas ela ficou transbordando de alegria, né? Não sei se você se lembra. Ela se emocionou muito e falou, gente, isso aqui pra mim não tem preço. Eu lembro direitinho dela abraçar a gente e falar que aquele reconhecimento das crianças ali naquele momento, para ela já tinha sido melhor que os prêmios que ela ganhou, né? Com certeza. E a gente vê a importância disso para as crianças já terem acesso, né, a obras, né, de escritores locais e a partir disso ir procurarem outras referências também literárias, né? Porque a história leva as crianças para outro mundo, imaginação, e as histórias da Teca, né, que fala do meio rural, animais, e crianças adoram isso, né? Sim. E quantos escritores a gente já não, né? Eu trabalhei trabalho em escola até hoje, eu já trabalhei em escolas regulares, né? Como Rousseau, como outras escolas de Sacramento. E a gente vê que as crianças, quando elas gostam, né? Tem muita criança que escreve história, gente, sabe? Que você falava, nossa, isso aqui tinha que ser publicado. Porque a criança, quando ela tem a criatividade, ela tem a inocência, né? Então, quando ela é preparada para isso,
a criança escreve histórias maravilhosas. Eu tive várias crianças, né, que falavam assim: tia, quando eu crescer eu quero escrever história, né? Então assim, tia, eu quero contar história. Então esse exemplo, né, de uma escritora, de um contador de história, de um poeta, né, levar isso para as escolas, para que eles queiram ter este caminho, né? Porque hoje em dia os caminhos, né, das crianças, dos jovens estão meio tumultuosos, né? Então a gente precisa colocar na escola isso, essa vontade de ser algo mais, de buscar algo mais para eles. Tia Nani, eu tive acesso, eu fiquei sabendo, você tem que convidar a tia Nani, que faz contação de história infantil, para participar dos seus projetos. Eliana, ela é demais, através da Adriele, né, que é companheira sua de sala de aula, né, da PAI. E, ao seu ver, como o seu nome se espalhou na cidade, a partir de que momento que o pessoal, que a comunidade sacramentana passou a te reconhecer como uma contadora de história, como uma profissional que leva alegria, encanto e entusiasmo para as crianças? Bom, como eu te falei, né, Lili, eu sempre contei história em sala de aula. Eu queria contar uma história. Eu estava na escola, né, no Colégio Rousseau, trabalhando com as crianças sobre história antiga, de quando as pessoas compravam leite direto ali da vaquinha, né? O fazendeiro vinha com a vaquinha lá da zona rural, ficava ali, aí as pessoas vinham com a sua vasilhinha lá e pegavam o leite ali na hora, né? E teve uma situação muito marcante, que eu estava na sala de aula, né? E eu, para as crianças entenderem, eu estava de vaquinha no meio da sala, eu botei a touca de vaquinha, eu era a vaquinha, tinha o barbante aqui no meu pescoço, umas crianças puxavam, as outras eram as que vinham comprar o leite. E eu dramatizando aquilo ali para a criança entender, porque um dia uma criança perguntou assim para mim, eu perguntei para a criança: de onde vem o leite? Né, trabalhando aquela questão da zona rural, de onde que vem, né, o arroz, o leite. Tia, o leite vem da caixinha do supermercado. Então eu tive a necessidade de dramatizar uma situação ali. E quando eu estava no momento mais tchan da história, né, que as crianças estavam vindo comprar, eu aproveitei para trabalhar o dinheirinho. Então tinha um menininho que recebia o dinheirinho de mentira, dava troco, e eu ali era vaquinha, mas eu tava coordenando tudo ali, entendeu? Eu tava de olho no troco. Não, peraí, ó, tá errado. E nesse momento, do auge desse momento, o dono da escola, né, nosso querido professor Vaninho, abriu a porta. Cadê Tia Nani? Uai, Tia Nani. Assim, então assim, foi uma história que me marcou, né, por causa da contação de história, de vivenciar isso, e tudo terminou em alegria, porque aí a gente foi contar para ele o que estava acontecendo, envolvemos ele na história e foi fantástico. Bom, Eliana, sobre o reconhecimento, como eu te falei, eu sempre contei história em sala de aula. E comecei na PAI, né, contando, fui para o Rousseau, mas até então eu era Tia Nani professora e contava história onde eu estava, né, a escola que eu exercia minha profissão de professora, pedagoga, eu contava história. E um dia você, pela Secretaria de Cultura, me convidou para que a gente levasse esse projeto de contação de história para um lugar que eu ainda não tinha levado, que era fora da sala de aula, né? Eu até te relatei que foi muito emocionante. Eu sempre gostei muito de teatro, por ser contadora de história, então eu sempre gostei, essa parte de teatro, de assistir, de arte, eu sempre gostei muito. E eu te relatei isso na primeira história que nós contamos, que eu estava no palco da Casa da Cultura. A minha emoção, e eu cheguei a falar para você, falar: Lili, eu sempre sonhei em estar aqui em cima contando uma história. E naquele dia, que foi a primeira vez que eu fui lá para contar uma história, não sei se você se lembra, eu tive que me acalmar lá atrás, porque já estava a hora de eu entrar, de eu começar a contar a história. Eu estava lá enxugando lágrima, retocando maquiagem, porque aquele dia, até arrepia, foi para mim um sonho realizado. Porque eu saí de uma contadora de história de sala de aula para o mundo, sabe? Para a sociedade, para ser reconhecida como Tia Nani, contadora de histórias.
né? E daí vieram os projetos, os convites, a gente foi contando, veio outras situações que nós fizemos na Praça da Matriz, nas escolas, e foi indo. Inclusive até aniversários, né? Eu cheguei a ser contratada para fazer aniversários particulares. Então, muitas famílias, né? Tia Nani, eu tô fazendo aniversário da minha filha, eu gostaria de uma história. Então eu planejava a história, levava para casa da família, com atividades relacionadas à história. Então, eu acredito que foi nesse momento, foi no momento que eu estava lá, no palco da Casa da Cultura. E nós apresentamos pelo movimento cênico, né? Montamos com outras pessoas fizeram parte da história, né? Conseguimos. As pessoas do movimento cênico fizeram parte, né? Colocamos, foi muito bonito, né? Foi bem. Teve vários personagens, depois levamos para as praças também. Sim. Então foi a partir daí que você começou a ser valorizada como profissional, né? Como contadora, né? De como história. Uma profissional. Isso, contadora de história. Não como só a professora, só a tia Nani, professora, mas tia Nani, professora e contadora de histórias. E qual foi o marco, assim, como você encara isso hoje? Teve serviço que você teve que dispensar? Como que foi conciliar essa agenda? Você conseguiu atender todas as demandas? Eliana, assim, não consegui atender todas as demandas. Teve serviços que eu precisei, infelizmente, porque eu vou agregando as coisas, né? Eu não gosto de falar não, né? Em relação a serviço, a projetos, né? Só que, por exemplo, minha vida está na PAI de Sacramento, né? É a minha vida. A educação especial é a minha vida. E eu estou na PAI das 7 às 4. Então me sobra pouquíssimo tempo. Eu ainda tenho algumas horas em haver, vou juntando um banquinho de horas e vou na PAI de Conquista, uma vez na semana contar a história. É um projeto lá da prefeitura, vou lá contar a história. E tem outros projetos, tem o Integra agora, né, que é um centro multidisciplinar que eu faço parte como psicopedagoga. Então eu vou tentando equilibrar uma coisa, outra, mas já teve situações que eu que eu não consegui fazer. Porque quando você pede uma história, a pessoa, ela acredita que ela entenda, né, que ela tem essa visão. Eu vou pegar uma história, não vou pegar uma história e vou lá ler. Há um planejamento, eu preciso planejar o que eu vou fazer, né, como eu vou fazer, o que eu vou usar. Então, e esse tempo de planejar que ultimamente anda me faltando. Mas, se Deus quiser, eu estou com um processo de aposentadoria e não largo a PAI jamais, mas um período eu consigo deixar. E no outro período eu quero me dedicar mais à contação de histórias e ao trabalho como psicopedagoga na clínica, né? No Centro Multidisciplinar Integra. Que bom saber que você vai estar fazendo outras contações de história, deixando a vida das crianças mais alegre, mais leve. E conta um pouquinho pra gente de personalidades de Sacramento que marcaram a sua vida, que você tem lembranças boas. Eu tenho uma lembrança, é uma personalidade porque eu acredito que a maioria das pessoas... Personalidade é uma referência pra gente. Eu acredito que né, uma personalidade porque é uma pessoa, não sei o nome, tá? Eu não sei o nome da pessoa. É uma moça, uma senhora que ficava lá no Correio. Uma das casas que eu morei com meu avô, assim que eu vim para Sacramento, de Uberaba, foi ali na Rua do Correio, descendo ali. E eu me lembro que eu saía do Afonso Pena, a gente descia, e bem ali no murinho do Correio ficava uma senhora. Na época não era senhora, era uma jovem, mas assim, eu era muito nova, então a lembrança era uma moça que ficava lá, fazendo crochê. E na época do frio, Eliana, ela usava umas roupinhas coloridas, que eu ficava encantada. O chale, inclusive hoje em dia eu tenho um chale para contação de história bem parecido com o dela, na minha memória, né, assim, de criança. E essa moça ficava lá, fazendo o seu crochêzinho.
E nós, né, eu, minha prima, que a gente descia da escola para ir para casa, a gente tinha um pouquinho de medo, de receio, porque era uma moça que não olhava para ninguém, ela ficava lá e as pessoas ali falavam, cuidado, ela corre atrás de vocês, mas nunca aconteceu isso. E depois eu fui descobrir uma história de amor aí, uma história que ela ficava ali porque ela era apaixonada por um homem, por um morador ali da rua principal, né? E ela ficava ali porque para vê-lo passar. Então ela ia cedinho e ficava quase o dia todo, porque ela tinha que ver essa pessoa. Então depois, né, depois que eu fui saber dessa história, e isso me marcou pela determinação dessa pessoa, dessa mulher, né? Olha que determinação, que amor, né? Porque, poxa, eu vou lá vê-lo, só vê-lo já vai me satisfazer, né? Às vezes eu não vou ter a pessoa, mas eu estou vendo a pessoa. Então, e com o tempo, eu me lembro que quando eu já era noiva, essa senhora ainda ficava lá, né? E essa personagem, para mim, me marcou. Pela determinação, por estar ali todos os dias. Às vezes estava aquele frio, ela com as meinhas quentinhas, agasalhada, com seu chale, mas estava ali para ver o seu amor. Que legal. E da parte das tradições, há alguma prática cultural que te chama a atenção em Sacramento, dos diversos movimentos, congada, folia de reis, capoeira, contadores de caos? Eliana, uma das coisas que me marcam assim, a minha adolescência, são as festas religiosas aqui em Sacramento. Eu acredito que é um forte, né? E as barraquinhas, né? As barraquinhas assim, eu acredito que a barraquinha, essas festas religiosas é a nossa identidade, né? Nossa cidade pequena. E isso, eu ficaria muito triste se isso acabasse. Eu lembro que ali na Matriz, tinha a festa da Matriz era uma das maiores, né? E ela era montada, e lá no meio da Matriz tinha a rádio colocava a rádio ao vivo lá, e você tinha o Correio Elegante. Não sou tão velha assim, mas assim, tinha o Correio Elegante ao vivo, né? Fui lá que meu marido e eu mandou mensagem no Correio Elegante para você. E assim, e as pessoas iam lá no meio da praça, pagava-se ali não lembro o dinheiro da época, mas pagava um pouquinho ali. O Carlinho pegava o disco de vinil lá e ao vivo, né, aquilo ao vivo ali, ele fazia o recado para a pessoa que estava ali na praça e tocava, oferecia aquela música para ela. Então assim, eu acho que essa festa é uma festa que eu acredito que está na história de muitas pessoas assim da minha idade, mais novas, né, do que eu. Isso ainda é do tempo que os encontros eram nas praças, né? Paquerava nas praças. Que as meninas iam de um lado. Eu não sou dessa época, gente. Eu fui um pouquinho depois. Já era misturado, mas teve uma época que as meninas ali na praça rodavam de um lado e os meninos de outro. Porque se você estava de olho ali no gatinho, né? Ali, então você sabia que você rodando aqui, você ia encontrar ele várias vezes, né? Porque os meninos iam para um lado e as meninas para o outro, né? E olha só que romantismo, né? Que coisa bonita, né? E eu acredito que esse tipo de festa, né, pode continuar, que vai marcar a vida de muitas pessoas, né? E o que a cultura, a literatura, a educação representa para a sua vida? Como você vê esse processo? Lili, tudo. Para a minha vida, eu acredito que, principalmente a educação, porque eu acredito que o berço, né, o berço de toda a humanidade é a educação. Porque lá na educação vai se formar a cultura, vai se formar a história das pessoas. Então, uma educação de qualidade é o que vai fazer um cidadão consciente em relação à sua cultura, consciente em relação à sua história, a história do lugar que você vive. Ele vai reconhecer aquele lugar como parte dele, vai cuidar, vai querer que outros cuidem. Então, para mim, é tudo. É a palavra que eu consigo nesse momento. Educação,
Porque eu acredito que essa educação, tudo está enraizado nela. Uma boa educação, uma educação de qualidade, tem tudo isso aí que você falou, né? Respeito a tudo, ao meio ambiente, a parte arquitetônica, né? Tudo está lá na sementinha que eu te falei, onde a gente deve plantar, lá na educação infantil, sabe? Bem lá nos pequenininhos, porque se você plantar lá, você vai colher, com certeza. E que mensagem você gostaria de deixar para os artistas, para a população de Sacramento, em relação à cultura, que nós somos uma cidade com cenário cultural diverso, né, uma riqueza cultural, arquitetônica, né, o patrimônio imaterial, que mantém, né, nossas raízes. O que eu acredito que eu gostaria que continuasse acontecendo para os meus netos, né, é que continuasse, né, tendo essas várias artes, né, que a gente fala, essa variedade de arte, de artistas, mas que com diferencial, que as pessoas valorizassem mais, procurassem mais e que tivesse realmente políticas públicas, né, para que isso continue, para que não acabe, que nós temos aí um grande rival, né, em relação às crianças participarem dessa cultura, né, que é a internet, você ficar só ali, você querer ficar no celular apenas o dia todo e não ir ali, e não participar ali de uma dança, assistir ali um teatro, né, então que tenha as políticas públicas e que as pessoas busquem também, né, procurem, cobrem também de quem está no poder, né? Que tenha isso. Porque essa vivência, né, estreita laços, experiências, às vezes as crianças ficam muito no celular e acabam ficando inibidas, depois não conseguem interagir, vai fazer uma entrevista de emprego, não sai tão bem, né, principalmente se for numa área mais comercial, de ter contato com as pessoas. E o teatro, a arte, né, vai totalmente contra, não contra, né, mas no sentido de ter essa relação, né, de se expressar. De saber se expressar, né. É interessante que quando eu fazia faculdade, né, minha sala tinha 70 alunos e eu já contava história, então eu já gostava de enfrentar, né, de ir ali, eu não tinha tanta vergonha. Então, a gente faz a parte teórica, a Nani que vai apresentar. Então, assim, isso porque eu tive uma vontade. Se isso for ofertado nas escolas, olha quantas crianças vão ter essa expressividade, né? Quantas que vão, igual você falou, numa entrevista de emprego, até mesmo como profissional. Às vezes a gente encontra profissionais que, vários, né, médicos, que às vezes não sabem conversar com o paciente, não sabem conversar com seu cliente, né, porque não teve essa expressão, né, não foi trabalhado essa expressividade. E a arte trabalha tudo isso, através de qualquer arte, né, Eliana? Qualquer uma. Você expressa sentimentos, você expressa o que você tá dentro de você. Eu acredito muito na experiência, né? Acho que você, tanto se você é uma professora, você tem que oferecer para os seus alunos uma experiência que faça sentido para eles. Se você é comerciante, você tem que oferecer algo que se conectem, né, com a necessidade do seu cliente. Então eu acho que tudo é entender o ser humano, né, a essência e o que cada um está buscando, né? Sim, a empatia, né, Eliana? A empatia, a gente ouve muito essa palavra hoje em dia, né? A empatia, de você se colocar no lugar do outro para entender o outro. E isso é nas profissões também, né? A gente precisa ter a empatia, né? E é isso. Então, eu peço que você faça suas considerações finais. Se quiser deixar alguma mensagem, fique bem à vontade. Bom, estou muito feliz de estar aqui, principalmente com você, com as meninas do Movimento Cênico, né, que me convidaram. Agradeço muito
a oportunidade de poder mostrar o meu trabalho, né? De poder mostrar a minha arte, que é uma arte que eu amo fazer, né? Que eu espero fazer aí por muito tempo. É agradecer a Deus e vocês que me deram essa oportunidade. Ah, obrigada.